Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à NTV. A partir de agora você sintoniza na sua casa, na sua TV 8.1 digital. Vamos agradecer também a nossa enorme audiência através do Facebook, na página NTV Patos de Minas. E quero convidar você também que ainda não baixou o aplicativo da NTV. Baixa aí no seu celular e você acompanha em todo o Brasil, em todo o planeta, o que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Mais Saúde está no ar, trazendo informação. A sua participação está aí na tela. O telefone para você participar, 3821-4488, e esse também o nosso WhatsApp. Hoje tudo fica mais fácil através do WhatsApp. Manda a sua pergunta, faz o seu questionamento e eu costumo dizer aqui para você, costumo dizer todos os programas, aproveita porque aqui a consulta é grátis. É a grande oportunidade de você tirar suas dúvidas com especialistas que tratam de saúde. É isso, é qualidade de vida na tela da NTV. Falando de qualidade, se aproxima o Dia dos Namorados. E antes da gente trazer o nosso convidado, o nosso primeiro convidado de hoje, gostaria que abrisse aí na sua tela esse belíssimo presente, né? Um dos itens, uma das opções que está disponível lá na Polo Floricultura. Alô, Lurdinha, um beijo, um abraço para Lurdinha e toda a equipe da Floricultura Polo, que fica no coração de Patos de Minas, na Major Gotti 1025, o telefone é o 3822-2200, também está aí o endereço e o telefone na tela. Vamos mandar um abraço para toda a família lá. Esse é apenas um dos itens que tem lá, pelúcia, arranjos, né, aquele buquê bacana para o seu namorado, para a sua namorada, você encontra na Polo Floricultura, tá bom? Bom, vamos falar de saúde. O nosso tema de hoje está muito abrangente e especial. Vamos falar sobre rins, hemodiálise, pedra nos rins, cistos e todas as suas dúvidas a partir de agora no Mais Saúde. Para falar com a gente, ele que entende, tem autoridade no assunto, vamos falar com o Dr. Celso Fianco, que é nefrologista. Dr. Celso, seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde, prazer conhecê-lo. Prazer conhecê-lo, David, e boa noite aí para todos os telespectadores da NTV. E a gente vai falar então de rins. Conversamos um pouquinho aqui antes, né, doutor? É um assunto bem abrangente, né, que a gente pode ir em vários viés, mas eu gostaria que a gente já começasse o nosso bate-papo falando das principais doenças que atingem aí os nossos rins. Sim, nós temos que nos preocuparmos com a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a infecção urinária, as glomerulopatias de uma maneira geral, os tumores e pedra nos rins. Vamos falar principalmente de pedras nos rins. A gente abriu aqui, através das nossas redes sociais, o canal direto com o telespectador, e algumas perguntas já apareceram aqui durante o nosso bate-papo. O doutor vai esclarecer aí alguns mitos e verdades. E quando se fala pedra nos rins, você que já passou por isso, você que tem medo de passar por isso, então vamos falar de todas as vertentes aqui, o que você pode prevenir acima de tudo. O que é pedra nos rins, para quem ainda não passou por isso, para quem não entende? Doutor, explica pra gente o que se trata pedra nos rins. O David, pedra nos rins, ela é chamada assim de pedra porque é uma pedra mesmo. E a terminologia médica, nós não falamos pedra. Nós usamos um outro termo que é compreendido entre nós que somos da área. Como é que é? Nós chamamos de cálculo. Cálculo renal. Cálculo renal. Isso. É a famosa, popularmente falando, pedra nos rins. Popularmente conhecido como pedra nos rins, porque é realmente uma pedra. Doutor, mas como é que elas aparecem nos rins assim? Por quê? É uma má alimentação? O que está propício a ter pedras nos rins? Existem os fatores que são metabólicos e que dependem de alterações no metabolismo das pessoas, e que o nefrologista conhece muito bem quase todos esses fatores. E existem também aqueles que são relacionados com a alimentação.
E aí nós orientamos os nossos pacientes, depois de feito alguns exames, do que é que depende da alimentação, o que ele deve corrigir e o que nós podemos corrigir por meio de medicamentos. Muito bem. Pelo que o senhor fala, tem como ter aí a prevenção, então, para não chegar a ter aí, ser diagnosticado com pedra nos rins. Existe a prevenção? Todas as pedras do rim é possível preveni-la. E nós temos que colocar nas nossas cabeças que é muito melhor prevenir do que curar. E aí eu quero transmitir essa mensagem para vocês. Todos os cálculos são passíveis de provocarmos uma prevenção. Ô doutor, e quem já teve pedra nos rins, por curiosidade, pode ter novamente, ser diagnosticado com pedra nos rins ou só uma vez que tem? Como é que funciona? Pode. A maioria dos pacientes nem procuram os nefrologistas. E isso é uma pena, porque nós poderíamos fazer o diagnóstico de qual é a causa dessa pedra nos rins, especificamente deste paciente, e com ele nós faríamos a prevenção. O problema é que eles tratam a dor ou tiram as pedras e acha que o problema está resolvido. Não. Para todo efeito existe uma causa, e se existe uma causa, nós temos que atacar a causa. Então, aqueles aí que já sofreram de cólica nos rins e que eliminaram os seus cálculos, ou eles foram tirados por algum colega da urologia, ainda assim devem procurar um nefrologista para que nós possamos pesquisar a etiologia, a causa dessas pedras. Muito bem, a prevenção, é isso mesmo, a gente bate nessa tecla aqui, viu, doutor, todos os programas, é aquele velho ditado e conhecido popularmente, melhor prevenir do que remediar, né, do que curar, como o senhor bem falou aqui. Ô doutor, mas quem é que deve procurar, e que hora deve procurar um nefrologista? Na hora que está sentindo a dor, em que momento da nossa vida, e por que a gente tem que procurar um nefrologista? Boa pergunta. É bobagem você ficar esperando ter uma cólica, a próxima cólica, pois você já sabe que tem pedra nos rins. Se eu estou falando que é possível prevenir a formação dessas pedras nos rins, então não há por que você deixar para procurar o nefrologista ou o urologista quando você apresenta a cólica. Procura antes, porque nós temos o que fazer. Doutor, e pedra nos rins, a gente está falando esse bloco mais sobre a pedra nos rins, e depois a gente vai abordar outros assuntos, porque falar dos rins é tão quanto importante, e tem muitas vertentes, muitos viés que a gente pode falar, muitas doenças, mas acho que pedra nos rins é a mais popular aí, né? E crianças, a partir de que idade que pode ser diagnosticado com as pedras? Qualquer idade, David. Até crianças? Até criança. É claro que nós não estamos esperando encontrar uma criança com 1 mês, 2 meses de idade com pedra nos rins. Mas isso é possível desde a infância. Tá? Temos os cálculos que são específicos da infância, como por exemplo... Aliás, não é bem específico da infância, mas que já são encontrados na infância, como por exemplo as pedras feitas de cistina. Certo. Doutor, depois de diagnosticado o paciente, como é que funciona? É expelida essas pedras através do medicamento? Tem um tratamento? Tem um tempo certo? Como é que funciona? Quando a pedra ela tem um diâmetro menor do que 0,7 centímetros, essa pedra tem mais facilidade de sair. Não quer dizer que vai sair. Como também todos nós, nefrologistas e urologistas, já vimos pedra com um calibre maior do que 0,7 centímetros e que saiu espontaneamente. Ou, às vezes, com a ajuda de medicamento. Agora, quando isso ultrapassa aí 7 semanas, isso normalmente gera uma preocupação muito grande em nós, como no urologista e no próprio paciente que está sofrendo. Aí nós indicamos, sim, a retirada dessa pedra ou a litotripsia. Vou fazer alguns mitos e verdades aqui, doutor, que já chegou pra gente, né, hoje, durante todo o dia, quando a gente anunciou nas nossas redes sociais que o senhor estaria aqui, os nossos telespectadores e ouvintes
né, seguidores aí, para você que ainda não segue no Instagram, @NTV Patos de Minas, segue lá, pode mandar sua perguntinha que a gente repassa aqui também, tá? Através do Facebook também, tem o telefone. O Matheus, coloca pra gente mais uma vez o telefone, que esse tema é muito importante, vamos aproveitar e pedir a participação aí do telespectador. Aproveita, gente, aqui a consulta é grátis, várias dicas para você. Então, durante todo o dia chegou algumas perguntinhas aqui, a gente fez um bem bolado aqui, doutor, sobre mitos e verdades. O senhor pode falar se é mito, se é verdade, e se quiser falar mais alguma coisa e se estender, fique à vontade, tá bom? Excesso de sódio provoca pedras nos rins, os cálculos renais? Facilita sim, e nós recomendamos uma ingesta menor de sal. Ingerir menos sal em várias circunstâncias. Se vocês pararem para observar, o sal foi trazido para a América Latina com o descobrimento da América em 1492 e em 1500 por Pedro Álvares Cabral, no Brasil, do dia 22 de abril. Nessa época, as pessoas não comiam acrescentando sal na alimentação. Isso prova que é possível que o ser humano exista acrescentando sal na alimentação, como todos nós fazemos. Não há necessidade disso, porque antes de 1500, os índios já existiam aqui, e o sal que eles ingeriam era o sal que já estavam nos alimentos, e que não eram acrescentados como nós fazemos. E os famosos fast food que a gente sempre fala aqui, todos os programas. Doutor, e parabéns pela explanação. O nosso telespectador sempre agradece quando tem esses exemplos e esses comparativos, né? Fica mais fácil do pessoal aí de casa entender. Bom, vamos lá para mais um mito e verdade. Bebida alcoólica. Essa aí é a pergunta mais frequente, né, nos nossos perfis. Bebida alcoólica, doutor, ela causa pedra nos rins? Pessoal, bebida alcoólica não é medicamento. E o que nós indicamos para a pessoa ingerir é água e medicamento. Bebida alcoólica não faz parte de nenhum tratamento e nenhuma patologia. Portanto, se puderem evitar, melhor ainda. É claro que uma dose de uma cerveja, de um bom vinho, nós vamos fingir que não estamos vendo, mas pensar que isso faz bem para a nossa saúde ou previne a pedra nos rins, isso não. Isso é mentira. Muito bem, eu gostei dessa parte de fingir, viu, doutor? A gente às vezes tem que fingir, realmente. E falando de bebidas, teve uma telespectadora que mandou pra gente chá de quebra-pedra, combate pedras, enfim, é aqueles milagrosos chá da vovó, os chás antigos. Existe algum chá específico que combate aí os cálculos renais? A semelhança do chá de quebra-pedra, existe o chá de cabelo de milho, Coca-Cola quente com abacaxi e outros mais. Na verdade, isso até despertou uma curiosidade no quanto ao chá de quebra-pedra. O que eu quero informar a vocês é que quando nós estamos acreditando em uma coisa, nós fazemos de tudo para que nós eliminamos de nós mesmos aquele nosso sofrimento. Então, por exemplo, a pessoa que toma 5 litros por dia, 4 litros por dia de chá de quebra-pedra, ela tem a possibilidade realmente de eliminar uma pedra. Mas se você ingerir 4 litros ou 5 litros de água, você também tem a mesma possibilidade de eliminar pedras. O chá de caninha de macaco. Muito bem, isso também vai... Esse caninha de macaco? Existe. Chá também de caninha de macaco. E se você quiser ingerir, pode ingerir, mas se você preferir ingerir 5 litros de água, vai dar na mesma coisa. E nós, obviamente, que nós não indicamos nenhum desses chás, porque se nós estudamos tanto e estudamos para pesquisar a etiologia, quer dizer, por que se forma pedra nos rins, como é que nós médicos vamos prescrever para alguém chá de cabelo de milho? Não faz sentido. Isso seria desprezar o conhecimento médico. Muito bem, doutor. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes da gente girar o bloco, eu gostaria que o doutor falasse aonde que o senhor está atendendo, o telefone de contato, que o pessoal de casa está mandando pergunta. Eu acredito que hoje a gente não vai dar conta de passar todas as perguntas, mas o pessoal pode te procurar lá. Onde que o senhor está atendendo, telefone, fique à vontade. Ok. Eu estou atendendo na Clínica Neutra,
que fica de frente do Hospital São Lucas, na rua Maestro Randolfo, número 71. O nome da minha secretária é Bruna e, por favor, me parece que você tem o telefone dela aí. Muito bem, o telefone está aqui, a Bruna, vamos mandar um abraço para a Bruna, deve estar acompanhando a gente lá também, todo o pessoal da Clínica Neutra. Então, o doutor Celso atende você no 3062-0323. Vou repetir, 3062-0323. Um rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na tela da NTV. Você sintoniza na sua casa através do canal 8.1. Temos a nossa enorme audiência. Você que está compartilhando, pode curtir, coloca coraçãozinho, pode mandar a sua pergunta através da nossa página no Facebook e tem também o nosso aplicativo girando todo o Brasil, todo o planeta. Muita gente que sai de Patos de Minas e vai para o exterior também ameniza e mata um pouco da saudade, né, acompanhando aí a nossa programação. Você que não baixou o aplicativo, baixe aí no seu celular, NTV Patos de Minas. Muito bem, telefone mais uma vez, o nosso WhatsApp, aqui onde a consulta é grátis, é o Mais Saúde feito para vocês. Mande a sua perguntinha, fique à vontade que o nosso tema, mais uma vez nesse bloco, a gente volta a falar com o nefrologista e a gente fala das doenças, né, renais. Vamos falar agora sobre hemodiálise, doutor. O senhor que está ali todo dia no consultório, no hospital, vou fazer uma pergunta bem direta para o senhor. E acredito que essa é a grande pergunta de curiosidade e para quem já passou por isso. A hemodiálise, ela dói, doutor? David, hemodiálise não dói. Hemodiálise é remédio. O que dói é a doença que o paciente tem. Bem direto, é isso aí, ó, é o doutor, né? Bom, é assim, quem realmente entende do assunto, manda a sua perguntinha, aproveita aí, a gente tem mais um bloco aqui, a gente vai voltar a falar de pedras nos rins, vamos falar de hemodiálise, vamos falar também sobre cisto. O que é cisto, o doutor? É a mesma coisa que pedras? Não, qual que é a diferença? Não, a pedra é uma pedra mesmo. E agora o cisto é como se fosse uma bolinha, só que é uma bolinha cheia de urina. E para expelir o tratamento é o mesmo, doutor? Não, o cisto ele não é expelido. Essa bolinha de água, ela é formada no rim e ela fica no rim. E nós vamos acompanhando isso com o tempo, porque se nós observamos que não está trazendo nenhum malefício para o paciente, normalmente a nossa tendência é deixá-lo ali quietinho. Agora, se ele cresce e cresce muito, obstruindo o canal da urina, que leva a urina do rim até a bexiga, por exemplo, aí nós chamamos os nossos colegas da urologia para intervir no caso. Muito bem, doutor Celso Fianco é o nosso convidado nefrologista aqui no programa Mais Saúde. Vamos mandar perguntinha, daqui a pouquinho tem mais mitos e verdades. E aqueles caroços que aparecem na pele dos pacientes, doutor? O porquê que eles aparecem, como é que faz, eles somem com o tempo, qual que é o tipo de tratamento? Aqueles caroços que você está falando, aquilo ali faz parte da veia do paciente que fica no braço. Até há algum tempo, a chamada fístula. E o que é a fístula? A fístula é uma comunicação que é feita cirurgicamente entre uma das artérias do braço e uma veia do braço. Até há pouco tempo, as fístulas tinham que é essa comunicação entre artéria e veia no braço, ela tinha mais que 7 milímetros de comprimento. E na medida que os pacientes são puncionados, e o que é que significa essa punção? É introduzir a agulha para que a máquina de hemodiálise puxe o sangue do paciente, passa por um filtro chamado dialisador, e a máquina devolve esse sangue para o paciente. Ali nos locais, 2 locais, onde são colocados a agulha para puxar o sangue e a outra agulha para devolver o sangue, normalmente ali forma esses caroços que você está falando aí. Mas isso está muito ligado ainda com o diâmetro daquela comunicação entre artéria e veia.
Hoje, os cirurgiões vasculares estão normalmente fazendo essa fístula, que é essa comunicação entre artéria e veia, com menos de 7 milímetros, exatamente para evitar aqueles caroços ali que incomoda os pacientes, principalmente por causa dos curiosos, que ficam olhando para o paciente e perguntando do que se trata aquilo ali. É verdade, por isso que é bom a gente trazer quem realmente entende do assunto aí, para que você não tenha também nenhum tipo de preconceito, né, com os pacientes. Doutor, e voltando a falar da dor, quem tem esses caroços, dói, doutor? Não, esses caroços raramente dói. E quando estão doendo, preocupa, e o médico tem que tomar uma atitude, porque ali provavelmente está formando uma varize naquela veia. E isso pode ser doloroso. Sendo doloroso, normalmente nós chamamos o cirurgião vascular para resolver esse problema. Muito bem. Continuando no viés da hemodiálise, por que os pacientes que fazem o tratamento, né, a hemodiálise, as pernas incham, doutor? Alguns, né, nem todos, alguns são diagnosticados com a perna bem inchada. David, você imagina o seguinte, a semana tem 168 horas. O rim de cada um de nós está funcionando 168 horas por semana. Os pacientes que fazem hemodiálise, eles fazem 4 horas por cada sessão, 3 vezes por semana, normalmente. Então são 12 horas por semana. Observa que 12 horas é muito menor do que 168 horas por semana. O que acontece então? No intervalo entre uma sessão de hemodiálise e a próxima, como os rins desse paciente não estão funcionando, todo o fluido que ele ingere, toda a água que ele ingere fica acumulada no seu corpo. E além disso, tem algumas medicações que predispõem a esse inchaço também das pernas dos pacientes. Muito bem, doutor. E tem também a pele, né? A pele fica mais seca também de alguns pacientes devido ao quê? Na insuficiência renal crônica, ocorre um fenômeno que é muito parecido com o que acontece nos idosos, que é a hipossecreção, a diminuição da secreção pelas glândulas sebáceas, que é aquela que provoca uma oleosidade normal na pele de todo mundo. Na insuficiência renal crônica, essas glândulas sebáceas elas ficam prejudicadas na sua ação. E aí o paciente tem menos oleosidade na pele e por isso ficam com aquela pele seca, ressecada. Doutor, depois da hemodiálise, aliás, do diagnóstico, do tratamento, a hemodiálise, né, um certo constrangimento, o preconceito, né, o tratamento, quando que é necessário realmente fazer o transplante renal do paciente, doutor? Quando? Na verdade, todo paciente é um candidato ao transplante em potencial. Todo renal crônico que faz hemodiálise. E nós estamos caminhando até para transplantar esses pacientes até antes mesmo da hemodiálise. Nos Estados Unidos isso é uma coisa comum. No Brasil, nós damos preferência aos pacientes que fazem a sessão de hemodiálise ou diálise peritoneal. Uma das diferenças que existe nos Estados Unidos para aqui é que lá a retirada do órgão independe da vontade da família. E no Brasil nós precisamos da autorização da família para que órgãos deles, por exemplo, os rins, sejam retirados. Aí isso dificulta um pouco mais a realização de mais e mais transplantes no Brasil, que é o nosso sonho. Muito bem. Dr. Celso, nefrologista, está participando aqui do nosso programa. Nosso tempo aqui é curto, está chegando muitas mensagens aqui, né, no nosso WhatsApp, depois eu encaminho para o senhor. Mas antes da gente terminar aqui, gostaria que o senhor repetisse mais uma vez, né, para o pessoal de casa, o nosso telespectador, que tem alguma dúvida e queira fazer uma consulta, onde que o senhor está atendendo, a clínica, o telefone. Fique à vontade, doutor. Tem aqui na minha mão. Mas pode falar sobre a clínica, doutor? A clínica neutra, de frente do Hospital São Lucas, é número 71. É lá que eu atendo e podem falar com a minha secretária, a secretária Bruna. Muito bem, fica ali em frente ao São Lucas. Vou deixar para o senhor falar o telefone aí, né? Vamos vender o peixe, né? É o dono do gado que engorda o gado, né, doutor? Aquele velho ditado. É isso mesmo. Vocês vão ligar para a Bruna e o telefone para quem não é aqui da região, é DDD 34 3062 0323.
Muito bem, falamos com o Dr. Celso Fianco, nefrologista. Um prazer conhecer o senhor e já fica aqui para nossa produção, o Matheus, a Paulinha, já de antemão marcar mais uma entrevista para a gente continuar o nosso bate-papo que é bem amplo, é bem vasto aqui. Doutor, obrigado de coração pelo carinho com o telespectador, pela sua presença aqui no nosso programa e contribuindo para uma qualidade de vida de toda a população. David, muito obrigado pelo convite e eu quero dizer para a população que eu estou aqui para servir. Então, faça um bom uso da minha boa vontade e dos outros colegas nefrologistas, porque nós estamos muito realmente dispostos a servir. Esse é o meu objetivo. E contribuindo, eu falo que nem é a participação, viu, doutor? É uma contribuição para a qualidade realmente de vida do nosso telespectador. E a mensagem: beba água, né? É isso. Bastante Exatamente. água. Beba água. A quantidade, para ser mais matematicamente preciso, estou lembrando aqui do professor Varley, seria 35 ml por quilo por dia. Essa é a quantidade que cada um de nós deve ingerir. E a gente fecha com essa super dica para você que está ligado aqui no programa Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um tema aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV 8.1, também através do Facebook e através do nosso aplicativo. É o Mais Saúde, gerando informações e levando qualidade de vida para você, telespectador, ligadinho aqui na NTV, 30 anos à sua frente, 3 décadas, hein? Qualidade, a imprensa séria, imparcial, como sempre. Telefone na tela para você estar participando com a gente. O nosso WhatsApp, manda perguntinha, porque agora o assunto, quem ganha o presente, já vou antecipar aqui, sou eu também, de bater um papo com ela, que tem energia pura, alta astral e deixa você aí de casa também super contagiante e animado, né? Você que teve o seu dia todo de muito trabalho, pode ter certeza, nada melhor falar com a Regina Gonçalves, que é coach, e a gente vai falar do poder da mente. Isso mesmo, tudo que a sua mente pode criar, gerar e também concluir, né? Fazer ao acontecer. Regina, que bom recebê-la aqui. Olá. Eu fico muito feliz em te receber. Muito bom estar aqui com vocês. Eu amo esse espaço, né? A NTV, televisão. E é muito bom, né, poder ter essa oportunidade de conversar, de levar, né, informações para as pessoas de casa. Que é tão engraçado, sempre que eu venho aqui, todo mundo, te vi lá, te vi e tal. Eu pensei, hoje eu vou mandar para todo mundo, né? Porque todo mundo tem sede sobre isso, né? De saber sobre inteligência emocional, sobre viver melhor, com mais qualidade de vida. E hoje, né, a gente falar sobre a mente é muito interessante. Hoje o nosso tema, manda a sua perguntinha, não fica de fora não, gente. Aproveita, tá bom? A NTV tá aqui para isso. Vamos lá, poder da mente. A mente realmente tem o poder de fazer as coisas acontecer? Eu pensei, idealizei e tem uma grande proporção que isso aconteça? Sim, sim, com todas as letras maiúsculas. E é interessante, antes de entrar, né, dentro do que você está falando, quando eu vim, eu postei, né, nos stories, falando assim que a mente, ela mente para a gente. Ela tem... uma das funções da mente é nos proteger. Então, quando a gente tende a querer algo novo, a querer algo diferente, a tendência dela é fazer com que a gente procrastine, que a gente tenha medo, porque ela quer nos proteger. Mas também, dentro do que você está falando, é maravilhoso, porque, gente, nós somos co-criadores e tudo inicia na mente. Tudo começa na mente, porque nós somos energia. O nosso pensamento, ele é um sentimento, antes de tudo. Então, quando a gente pensa, a gente sente, a gente fala, a gente tem ações, tudo congruentes, uma coisa com a outra, não dá certo. Muito bem, você deixou muito bem explicadinho, como sempre, para o nosso
espectador entender que não é somente você desejar, você querer, você ter em mente, mas uma palavra fundamental que você sempre usa nas suas palestras, que é o agir, a ação. Isso adoro. é muito importante. Você pensar positivo, claro. Quando os problemas estão aí, muita gente fala assim, você de casa deve se identificar. Não, mas você tem que pensar positivo. Você não pode ficar com esse pensamento negativo. Isso é bom, mas Sim. a ação é mais importante. Sim, porque se você só pensar, não vai resolver. Tudo inicia no pensamento, mas não significa que finaliza com ele. Porque o que acontece? Se você simplesmente pensar, eu quero emagrecer. Ok, e aí? Você pensou, e aí? Eu quero ganhar na loteria. E aí? Não foi nem jogar o bilhete, né? E aí nem vai lá jogar. Então, como é que faz? Tá ouvindo, né, Matheus? Matheus tá lá no estúdio. Não adianta você querer ficar rico, milionário, se você não for lá e pagar também, né? Tem que ter uma ação. Tem que ter. Por isso, David, eu já adianto, você me permitindo, né? Sim, claro, fique à vontade. Eu já adianto que nós estamos lançando uma mentoria que chama MAC. Mente, Coração e Ação. Porque eu não acredito que só a mente resolve, eu não acredito que só o coração resolve, então tem que ter ação. Então, vai ser maravilhoso esse encontro, onde eu vou poder pegar na mão da pessoa e tirar ela de onde ela está. E detalhe, ela já vai sair com um plano de ação, porque eu acredito que tudo que a gente precisa tem que ter plano de ação. E falando de detalhe, como diz aquele meme, detalhe pequeno, mas o detalhe aqui é grande. Eu posso dar o testemunho que realmente a Regina tem um poder muito, muito eficiente quando você está precisando sair da sua zona de conforto, vai lá no espaço dela, bate um papo com a Regina, que eu tenho certeza que você sai de lá querendo conquistar o mundo. Mas voltando a falar da mente, é o primeiro passo, né, Regina? Sim, tudo é que o a gente primeiro idealiza, passo. né? Primeiro, eu sigo muito, né, dentro da minha especialidade, que é espiritualidade, né? Eu sigo muito os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E um dos ensinamentos que ele nos ensinou foi orai e vigiai. Vigiar quem? Vigiar a nossa mente, que é a primeira coisa que a gente tem que vigiar. O que você está pensando? Na maioria das vezes do dia, como é que está o seu pensamento? Onde está o teu pensamento? Entende? Então a gente precisa nos policiar e saber e pensar positivo, porque olha, como eu disse no início, David, nós somos energia e tudo que existe é vibração, energia e frequência. Se você pensa, o pensamento tem uma frequência, assim como as rádios, a TV tem uma frequência. Não adianta você vibrar reclamando, falando palavrão, xingando, de mal com a vida, e você quer ter prosperidade, e você quer ter uma vida feliz, um relacionamento com harmonia, então você tem que vibrar dentro daquela sintonia. Assim como, se você sintonizar na 99, como é que você vai ouvir a 105? Então, nós somos energia. A gente precisa prestar atenção na nossa mente, prestar atenção no que a gente está pensando, porque ali está emitindo uma frequência. Para onde essa frequência está indo? Regina, eu tenho a liberdade de falar com você, e já vou até pedir, se você puder, claro, aproveitar esse espaço, é de presente para você que está ligado aqui no programa. Para quem tem o pensamento negativo, para quem, né, e isso acontece com muita frequência, pós-Covid, né, tudo que vem acontecendo, a economia não tá legal, né, o seu relacionamento não tá legal, você que fica pensando, popularmente falando, é muita besteira. Como é que faz? Como na saúde, a gente sempre fala sobre prevenção, a gente falou com o nefrologista aqui, né, sobre prevenção, com todos que vêm aqui. A gente fala da importância da prevenção. Tem como prevenir, ou melhor dizendo, bloquear a mente negativa? Ai, adorei a pergunta. Você é muito inteligente. Existe sim as formas. Primeiro, e como é que faz? Conta pra gente, dá algumas dicas. Primeiro, você tem que se conscientizar e saber o que você quer. Porque a maioria das pessoas, elas nem sabem o que querem. Então, o primeiro passo, saber o que você quer. E quando você sabe o que você quer, você começa
policiando o que você está pensando, policiando o que você quer. Uma das formas de bloquear isso, David, é as primeiras horas do dia, os primeiros momentos que você acorda, ele define muito o seu dia. Olha que interessante. Então, é interessante que quando você acordar, quando você abrir os olhos, a primeira coisa que você deve fazer é agradecer. Agradecer, já abre um sorriso, mesmo que forçado. A vida não está muito boa, eu estou com dor. Mesmo que o despertador tá lá com aquele barulhinho chato, tem que acordar e sorrir e agradecer. Sorria, porque quando nós emitimos algum movimento, nós estamos mandando o comando para o cérebro do que está acontecendo. Então, a nossa mente, na verdade, ela... Deixa eu achar uma palavra seria aqui, tipo, por exemplo, eu gosto de citar alguns exemplos. Muita gente tem pesadelo durante a noite, mas também durante todo o dia antes de dormir, ficou pensando, Não vendo na prepara. internet, aquelas matérias horripilantes e assassinatos, só notícia Tem ruim. tudo Aí a quando ver. vai dormir, a mente está carregada. É mais ou menos uma das isso? formas também de prevenção. A gente falou da parte da manhã, que quando você acorda, você preparar amanhã, Que você interessante. acordar, sorrir, espreguiçar, vitória, Cantar. sorrir, cantar, coloca uma música que te eleva. Na não 105, viu, pessoal? Liga aí na 105, isso. É uma coisa assim que te faça levantar. Você mesma sabe, cada um tem as suas, né, particularidades e sabe o que te eleva. Então se eleve. E isso seria na parte da manhã. Já você falando da noite, é muito, muito, muito importante a pessoa preparar para dormir. Porque se você não se prepara para dormir, você normalmente leva para o sono, leva para os sonhos aquilo que você está vibrando. Então, o ideal é que nós largamos, né? Que a gente possa largar o celular distante, que a gente desligue a TV uns minutos antes, que a gente possa ver coisas edificantes, ouvir coisas edificantes, se preparando para dormir. E aí, dentro da crença, né, do credo de cada um, fazer a sua oração, agradecer, né, dentro cada um da sua particularidade, né? Fazer o seu agradecimento e se preparar para dormir. Uma coisa que é muito interessante, inclusive tem lá no canal do meu YouTube, Regina Gonçalves, que é meditação para dormir, meditação guiada. Se a pessoa não sabe fazer, ela deve procurar fazer a guiada, até que ela aprenda e já consiga fazer só. Então, procure. Isso é muito, muito, muito importante. É uma prevenção. Muito bem, então vamos lá, já aproveitar no finalzinho da gente girar o bloco aqui. Como é que faz para o pessoal que quer procurar e conhecer lá o seu canal, a sua mentoria, como é que funciona? Ai, que delícia, adoro. E ela é boa de vender o peixe, viu, gente? Vamos lá, direto ali na telinha. Adoro. Então, a nossa, né, nós temos uma escola, né, de inteligência emocional aqui em Patos. Ela se localiza lá no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua ali que vai para o Bernadão do Campo da Olaria, naquela rua. E é só entrar em contato, né, nas nossas redes sociais, lá é Regina Gonçalves.oficial, que é o Instagram, e no YouTube, que é Regina Gonçalves Coach. Lá tem todos os telefones, tem todas as formas de encontrar com a gente. E olha, eu posso afirmar, faz a diferença na vida das pessoas. Eu também posso afirmar, viu, gente? E é nesse clima, nessa vibe, que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde aqui no 8.1 NTV, 30 anos com você. Mais saúde está de volta na tela da NTV, você que sintoniza no 8.1 através do aplicativo e também na página do Facebook. Fique à vontade para você aproveitar o nosso último bloco. Estamos falando do poder da mente e da ação também para que tudo concretize na sua vida com a coach, que entende muito bem do assunto, sempre energizante, sempre positiva, a Regina Gonçalves, que está aqui com a gente. E é isso, a gente estava aqui em off e conversando sobre alguns exemplos, né? Alguns testemunhos que acontecem e o nosso telespectador sempre se identifica com isso, né? Ô, Regina, então, para você falar um desses exemplos, eu gostaria que você explicasse para a gente que hora que devemos procurar um coach
E por que procurar um coach? A gente vê que cada vez é mais frequente, a gente acompanha, né, principalmente nas redes sociais, né, o pessoal aí, né, os famosos também procurando e falando dessa palavra coach, que até então era estranha, mas hoje o coach é cada dia mais presente e importante na vida das pessoas. Qual é o momento de procurar um coach? Então, é interessante isso que a gente sempre fala, que até nós que somos coach precisamos de um coach. Porque quando que você precisa de um coach? Quando você quer sair da zona de conforto, nós trabalhamos 11 áreas da vida. Quando uma dessas áreas não esteja tão bem, conjugal, financeiro, profissional, social, saúde, o espiritual, o social, enfim, nós temos 11 pilares que a gente trabalha. E todos nós, não tem ninguém, David, ninguém que não tenha algo para melhorar. E é interessante porque o coach, o que ele faz? Ele faz um teste com a pessoa para ver em que estado você está, aonde você quer chegar, e a gente traça um plano de ação para poder te ajudar a chegar lá. É coisas que nós mesmos no nosso dia a dia acabamos esquecendo, que além de ter objetivo, é traçar metas, né? Sim. A gente costuma fazer, e eu posso falar como testemunho, que muita gente vai se identificar aí de casa, que a gente faz metas e traça planos só no dia 1º de janeiro, né? Coloca a romanzinha ali na carteira e mentaliza ali na árvore de Natal que vai acontecer isso, aquela viagem, né? Aquele grande amor, mas depois acaba esquecendo. E o coach vem ali para sempre andar junto com você, né? Exatamente. E isso é que faz toda a diferença, porque quando você contrata um coach, é uma mentoria individual. Então a pessoa está te acompanhando, está te cobrando, está te levando para um outro nível. Então, não tem como você não fazer. Porque, por exemplo, passa lá os exercícios de casa. Você precisa fazer isso, isso, isso. Quando dá no outra semana, que é o dia de voltar, se você não tiver feito, vai te cobrar. Então, você precisa ir, você precisa fazer de alguma forma. Então, é uma forma de nos forçar a cumprir as metas e os objetivos. É a sua sombra do caminho certo, como se fosse isso. Que lindo, olha, isso gostei. mesmo. Hoje eu tô, hein? Você tá muito inspirado, tá lindo. Gente, eu sou paciente que diz, cliente da Regina, viu? É por isso que tudo tá dando certo aí. Os shows, e a gente vai contar uma historinha daqui a pouquinho também. Vamos lá, parabéns, Regina, você é sensacional. E a sua fala enobrece a nossa alma. Eu falei pra vocês aqui no início que é sempre muito bom receber a Regina aqui. É a Delen Mara, manda um beijão pra ela e tá acompanhando a gente. Obrigada, que legal, um abraço. Tem aqui também, boa noite, tô ligado, vi a primeira parte sobre os rins, agora sobre o poder da mente. Um abraço, David, e um abraço a Regina, é o Cleuton Xavier. Alô, Cleuton, um abraço. É isso aí, o pessoal identifica bastante com esses temas, tem bastante abraço aqui, mas é isso. Vamos voltar a falar do poder da mente enquanto você manda aí o seu alô, a sua perguntinha aqui, tá bom? O poder da mente, Regina, você tem um trabalho maravilhoso, a gente sabe, é sempre muito bom receber a sua energia, mas nas contas a gente tem que finalizar com resultado. Sim. Senão a conta Adoro não fecha, né? O que é que faz pra gente conseguir resultados? Os resultados, primeiro a pessoa tem que se conscientizar do que ela quer. Então a gente é tão interessante porque às vezes são ferramentas tão simples e eu sempre falo que o macro, para ele acontecer, tem que ter passado pelo micro. Então são coisas tão pequenas e que fazem a diferença. Então a gente tem ferramentas onde a gente faz os testes e vê o que você pode melhorar, o que você precisa fazer e faz um acompanhamento. E isso faz toda a diferença. Porque a pessoa, ela simplesmente ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela quer aquilo. Mas se tiver uma pessoa que te dá a mão, te dá as ferramentas para abrir a sua consciência, abrir a sua mente e você ir, tudo fica mais fácil. Hoje é importante também, a gente tem que salientar, e é importante essa sua fala, que nos dias de hoje a gente sempre fala, eu gosto de falar, acho que é por isso que eu acabei ficando aqui no programa, porque o nosso falar, o nosso linguajar é bem popular. E num programa onde a gente fala com doutores, né?
expert do assunto e eu venho no viés mais popular representando realmente o povo. O olho gordo, né, das pessoas. Não é com qualquer pessoa que a gente pode contar os nossos planos, os nossos sonhos. E cada dia mais é mais difícil você encontrar a pessoa que tenha a mesma vibração, que você possa realmente contar, né, um objetivo seu. Por isso que é importante ter o coach. É a pessoa certa para te ouvir e para te guiar. Sim, inclusive tem uma fala, né? Confessai-vos uns aos outros, mas com quem? Exatamente. Mas com quem? Porque se você, dependendo do que você vai contar um projeto, você está todo animado, né? Gente, mas o padre, o pastor tá lá para vocês confessarem, também, né? Também. A gente está falando aqui para você confessar seus sonhos, seus objetivos. É no sentido de seus conversar. Grandes negócios. Isso, é no sentido de conversar. Né? Então, mas com quem que você vai falar? Se você for falar com alguém que é negativo, alguém que, mas isso não vai dar certo. Mas você está sonhando demais. A gente fala assim, desce daí, você está sonhando. Então aquilo ali não vai te ajudar em nada. Agora, quando você procura um profissional qualificado, que estudou para isso, que vai abrir a sua mente, que vai fazer com que a mente trabalhe a nosso favor, porque, assim como eu falei no início, a nossa mente, às vezes, ela não trabalha a nosso favor, ela quer nos proteger. Então, ela não deixa a gente ir para frente. Muitas das procrastinações que tem, os medos, é porque a mente está nos protegendo. Então, nós precisamos de alguém, um profissional que é especializado em te ajudar, te elevar e te colocar para cima. Nós temos resultados lá de uma pessoa que chegou em depressão, em último grau. Na 4ª sessão, nós tiramos fotos, no início, né, e no final da sessão. Na 4ª sessão, ela simplesmente renovou 20 anos. Por quê? Porque mudou a forma de pensar, mudou a forma de sentir e está vivendo uma vida. Então, assim, isso é gratificante, né, É bom David? demais. Hoje eu vou aproveitar que está chegando o Dia dos Namorados, não está aqui na pauta, não, mas a gente sempre gosta de criar, improvisar aqui no programa. É o Dia dos Namorados, está chegando e existe coach de relacionamento. Sim. Olha, você aí que não está namorando, o seu namoro não está legal, o seu relacionamento, seu casamento. Dia dos Namorados está chegando e a pessoa fala, eu não consigo namorar, meu relacionamento só dura 3 semanas, 3 meses. E o coach pode também, né? Sim. E a mente tem a ver com essas coisas do coração? Sim, demais. Porque o coração, ele é a bússola do todo. A mente, ela vai e exercita. Então, o que acontece? Quando você... E é interessante isso, David, você falar sobre namorado, sobre a mente, sobre isso, porque nós temos tanta capacidade, a nossa mente é tão potente, que se nós quisermos, a gente pode cocriar a pessoa certa. A gente pode sintonizar com a pessoa que a gente gostaria. A gente pode buscar... O ex, por exemplo, falando de buscar a pessoa certa, muita gente está sofrendo por causa do ex, mas eu queria era ela, eu acho que essa é a pessoa certa. Pensar nele, pensar positivo, será que ajuda? Pois é, isso aí é uma questão que a gente precisa analisar Estudar de perto. direitinho, né, Por quê? Porque às vezes você está chorando por um leite derramado. Vida que segue. Vamos avaliar, ver se é possível, é válido voltar, fazer tentar. Fazer as continhas, né, para ver se a conta fazer fecha. Isso, e ver se a conta fecha, resultado. Vamos ver, vamos avaliar. Se não, David, vida que segue. É isso, porque senão você fica preso a alguma coisa do passado, e eu sempre brinco, porque às vezes você está preso, você está ali com a porta fechada, entende? E a pessoa que é a certa chega para bater na porta e a porta está ocupada. Então, é preciso saber a hora certa, se deve, né, permanecer com o passado ou se vai para frente. É isso, buscar gente. Novos Vamos horizontes. fazer o seguinte, o nosso bate-papo é muito gostoso, é muito bom e a gente abre, né, para outros viés também. Aonde encontra a Regina, mais uma vez, seu canal, o endereço do espaço? Então, o nosso espaço, né, a nossa escola, nós temos um escritório onde a gente atende individual e a gente tem treinamentos para empresa, treinamentos de grupos, né? Fica lá na rua Manuel Dias Pereira, no bairro Nossa Senhora das Graças. E o telefone?
O telefone é 99146-5350. Repete devagarzinho aí o telefone que é mais fácil. 99146-5350. E no arroba? E tem, né, @reginagonçalves.oficial. E tem também o YouTube, que nós estamos lá jogando vídeos lá toda semana. Muito bem, Regina. Só para pegar um pouquinho da sua energia, fechar o nosso programa com chave de ouro, a gente agradece a você aí de casa pela enorme audiência. E é isso. Obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Você que continua ligado na telinha da NTV, Departamento de Jornalismo, NTV News. Odair, boa noite, Odair. Boa noite, David. Boa noite para você aí. Olha, tô aqui entendendo essas dicas especiais aí da Regina e vou seguir, viu? E é isso, é importante, né, a gente ter alguém ali para cobrar da gente que a gente acaba se perdendo. E olha tanto, só de olhar para a Regina, acho que dá para voltar na Regina aí, né, o tanto que ela é bela, né, dá pra gente perceber o pessoal de casa pela fala dela, e, ó, pelo olhar dela, que a energia realmente é importante, né? A gente irradiar coisas positivas, né, Odair? Sempre. Isso é que é importante. Tem que ter fé na vida e fazer o bem. Isso é o mais importante. Muito bem, então, ó, irradiando coisas boas para você, um bom programa e para você, telespectador, também. Obrigado, David.